Livro A Reencarnação, de Gabriel Delany, 1924. Capítulo 12. Os casos de reencarnação anunciada antecipadamente. Vimos nos capítulos precedentes que a lei das vidas sucessivas não se nos apresenta mais como simples teoria filosófica, visto que se pode apoiar em fatos experimentais, como os que se obtêm produzindo-se em pacientes apropriados à regressão da memória, que é levada além do nascimento atual. Essa memória latente, que repousa no subconsciente, pode, por vezes, remontar até a consciência normal e produzir os clarões de reminiscência, que levantam um véu no panorama do passado. Nas crianças prodígio, a ressurreição dos conhecimentos anteriores se manifesta com tanto brilho, que é impossível deixar de se ver aí o despertar de conhecimentos pré-natais. Discuti as hipóteses lógicas às quais poderíamos recorrer para explicar esses casos, sem fazer intervir a reencarnação, mostrei que elas eram insuficientes. Desejo agora passar em revista certo número de narrativas, nas quais os espíritos, que deviam voltar, fizeram saber previamente, de diferentes maneiras, a intenção de retomarem um corpo terrestre. Por vezes, essas afirmações foram acompanhadas de informes precisos, referentes ao sexo e às circunstâncias nas quais se produziria a volta ao mundo. Examinarei se será possível atribuir todas essas narrativas a simples premonições ou se, pelo contrário, nelas se deve ver a intervenção de seres independentes dos médiuns. Essa prova resultará, em certos casos, da concordância que existe entre a predição que o espírito faz do seu próximo retorno entre nós e, dado o renascimento, da lembrança que esse espírito conserva de sua vida anterior. São esses diferentes aspectos do fenômeno, que vou passar agora em revista. Começo reproduzindo um artigo da Revue Spirit de 1875, página 330. Só a evidente sinceridade do narrador me leva a ter em conta o seu testemunho, porque a mãe, o que é lamentável, não se fez conhecer, e ignoramos se era espiritista. Como quer que seja, eis o fato. Nova prova da reencarnação. 27 de agosto de 1875. Sr. Leymarie. É com satisfação que venho trazer ao seu conhecimento uma nova prova, bem evidente, da lei da reencarnação. A 23 do corrente, estava em um ônibus com a Sra. Fagard. Seu marido, nosso amigo, não pôde achar lugar no Imperial. Uma senhora jovem e distinta colocara-se perto de nós, tinha nos joelhos uma encantadora menina de 15 meses, alegre, jovial, que me estendia seus bracinhos róseos. Hesitava em tomá-la, porque receava desagradar a mãe, mas, vendo-lhe um sorriso aprovador, segurei a atraente menina. Era gentil e graciosa, nessa idade as crianças são adoráveis e aquela tinha tanta amabilidade, que logo havia disposição de estimá-la. Disse a senhora. Não há dúvida de que deve adorá-la. Ó senhor, amo-a muito. Depois, ela tem um duplo título a esse amor. Ficará espantado se eu lhe disser que é a segunda vez que sou mãe da mesma criança. Minhas estranhas palavras são a expressão da verdade, porque não estou louca, nem alucinada, e não digo nada sem provas certas. Vou explicar-me. Possuí uma deliciosa filhinha, que a morte me arrebatou aos 5 anos e meio, em seus últimos momentos. Esse anjinho, vendo-me as lágrimas e o profundo desespero, disse-me essas memoráveis palavras: Mãezinha, não te aflijas assim, tem coragem, eu não parto para sempre, voltarei no domingo do mês de abril. Pois bem, no mês de abril e no domingo, pus no mundo a minha pequena Nini, que o Senhor tem a bondade de acariciar. Todos os que conheceram a primeira Nini, a reconhecem na segunda. Ela só diz as palavras, papá, mamã. Na última semana, julgue a minha felicidade, a minha grande surpresa, abracei-a, pensando na outra, e lhe dizia, és tua Nini. E ela respondeu, sim, sou eu. Posso duvidar, senhor?
Não, senhora, seria preciso uma grande teimosia para não compreender que foi o mesmo espírito que voltou a esse corpo encantador. Deus teve a bondade de preveni-la, eis tudo. Se os homens estudassem, compreenderiam esses fatos naturais e seu inestimável valor. Não lhe pude dar outras explicações, porque ela desceu, lamento não lhe haver pedido o nome e a morada. Esperemos que estas linhas lhe cheguem às mãos e que ela queira confirmar as minhas palavras, que afirmo, sob palavra de honra, serem a verdade. Com todo o respeito, seu servidor. Flaux Mary. Scragnolidoria. Rua Valvilliers 5, Plailly, Oise. É interessante, se é exata a narrativa, que a criança tivesse, antes de morrer, a premonição exata do dia em que voltaria de novo à sua cara mãezinha. Vejamos outros dois exemplos, em que o anúncio da reencarnação foi feito a duas pessoas diferentes. O caso me é assinalado por Larcollier, o autor de La Télépathie, e o publiquei em minha revista científica e moral do Espiritismo. Um duplo anúncio de reencarnação. Narrativa feita diretamente pela senhora B., em julho de 1919, a Larcollier. A senhora B. perdeu durante a guerra um filho, que estimava muito, e, alguns meses depois, o marido. Ficaram-lhe, ainda, outros filhos, dos quais uma filha casada. Ainda sob o golpe desses pesares sucessivos, contou-me o seguinte curioso caso de reencarnação, com o cunho da mais evidente sinceridade. Meu filho, disse-me a senhora B., era de rara inteligência, e tinha toda a atividade da juventude, estava nos 18 anos. Colaborava em jornais do seu partido político, e se tornaria com isso uma personalidade notável. Alistado voluntariamente, no começo da guerra, ganhou rapidamente os galões de alferes, e distinguiu-se durante um ataque, foi mortalmente ferido e faleceu em uma aldeia da retaguarda, para onde o haviam transportado. 8 dias depois, recebi uma carta de um seu camarada, na qual me comunicava que seu corpo fora posto num caixão e enterrado no cemitério da aldeia, e onde me seria fácil encontrá-lo, quando houvesse permissão para isso. Escrevi uma carta ao cura do lugar e recebi resposta, dizendo que meu filho tinha morrido como cristão, que ele lhe havia recolhido o último suspiro, e que viria ver-me em Paris, quando tivesse oportunidade. Alguns dias depois eu sonhava, a senhora B. é sujeita desde a mocidade a sonhos supranormais, que via uma estrada e um talude de caminho de ferro, inteiramente arenoso, aí me precipitei em terra e, cavando o solo com as mãos, descobri não um ataúde, mas as pernas de um soldado. Fui cavando areia, retirei o corpo até a cabeça, mas, chegando ao rosto, uma camada espessa impedia-me de o reconhecer. Eu sabia, entretanto, que era o meu filho. Não estava enterrado num cemitério, haviam-me mentido. Recebi, mais tarde, a visita do sacerdote, suspeitei de sua boa-fé, porque ele não me pôde fornecer nenhum informe sobre meu filho, que lhe não tivesse dado eu mesma, contou-me coisas inteiramente falsas. Fiz, pois, inúmeras diligências nos ministérios para que me permitissem ir à zona de guerra. No fim de um ano, pude chegar à aldeia, onde devia encontrar meu filho. Ele não estava no cemitério, mas logo reconheci o talude do caminho de ferro, inteiramente arenoso. Com o auxílio de 2 coveiros, fiz cavar no local da minha visão. As pernas foram descobertas, em primeiro lugar, depois o corpo foi destacado da areia e, enfim, o rosto irreconhecível sob sua máscara de terra. Revivi meu horrível pesadelo. A identidade foi fácil de estabelecer pelos objetos pessoais que encontrei no cadáver. Filo pôr num caixão e enterrar no cemitério da aldeia. Alguns meses depois, sonhava com meu filho. Dizia-me ele: mamãe, não chores, eu vou voltar para junto de ti, mas na casa de minha irmã. Não compreendi o que ele queria dizer.
Minha filha, casada havia alguns anos, nunca tivera filho e entristecia-me por isso. Eu não pensava em reencarnação. 2 ou 3 dias depois, minha filha veio contar-me um sonho extraordinário: vira seu irmão voltar criança e brincar no seu próprio quarto. Pouco depois, estava grávida. Muitas vezes, em sonho, meu filho me falou da volta próxima, volta em que eu não podia crer. Enfim, um dia, sonhei pela última vez. Ele me deu a visão de um bebê recém-nascido, com cabelos pretos e traços perfeitamente distintos. Esperava-se o nascimento de um dia para outro, mas foi precisamente naquele dia que o bebê do meu sonho nasceu em minhas mãos. Reconheci-o, sem dúvida possível. Não acrescentarei qualquer comentário à narrativa, porque desejo registrar apenas um caso verdadeiramente curioso, a fim de que não fique perdido. Devem, entretanto, ser notadas as impressões da senhora B. Ela crê que o neto tem para com ela atenções especiais, sua viva inteligência, a facilidade com que soletra o título dos jornais, leva-a a crer que é ele o seu filho reencarnado. Fiz-lhe numerosas perguntas para saber se ela era antes reencarnacionista. Garantiu-me que não, acrescentando que era católica de nascimento e por sua condição social, mas que, apesar de simpatizar com o clero e com o mundo católico, tornara-se absolutamente céptica, diga a si mesmo, ateísta. Contou-me seu caso, com a esperança de que eu lhe pudesse fornecer esclarecimentos sobre a reencarnação, concepção perturbadora para ela. R. Warcollier, engenheiro químico. Avenida da República 79, Courbevoie. Esse conto é interessante por mais de um título. A princípio, porque emana de pessoa que afirma nunca ter acreditado na reencarnação, o que suprime a hipótese de uma autossugestão. Em segundo lugar, é mais que provável que o caso nítido de clarividência, que permitiu à senhora B encontrar o filho em circunstâncias idênticas à do sonho, fosse produzido pela ação medianímica do rapaz. Além disso, a filha da senhora B viu o irmão voltar como criança, quando se lamentava por não ser mãe, e nada fazia prever uma próxima maternidade. Enfim, por muitas vezes, a mãe teve a visão, em sonho, de um bebê moreno, tal como ele veio ao mundo. Parece que esse conjunto de circunstâncias demonstra a ação do espírito do filho da senhora B, que preveniu a mãe e a irmã de seu retorno à Terra. Temos, agora, o relato de um oficial do exército italiano, de forma alguma espiritista, e que só acreditou na volta da alma ao mundo depois de tê-la verificado na própria família. Copio textualmente a descrição contida nos Anales de Ciências Psíquicas, página 60, fevereiro de 1912. Lembrança de uma canção aprendida em uma vida precedente. A revista Teosófica Ultra, de Roma, publica, em seu número de 1912, a comunicação seguinte do capitão F. Batista, de cuja honestidade e caráter sério se faz abonador aludida à revista. Em agosto de 1905, minha mulher, que estava grávida de 3 meses, foi testemunha, estando de cama, porém perfeitamente acordada, de uma aparição que a impressionou profundamente. Uma menina, que perderemos havia 3 anos, apresenta-se subitamente diante dela, com aspecto alegre e infantil, dizendo, com voz suave, essas palavras: "Mamãe, eu volto", e antes que minha mulher tornasse-se da surpresa, a visão desapareceu. Quando entrei em casa e minha mulher, ainda comovida, me fez a descrição do estranho acontecimento, tive a impressão de que se tratava de uma alucinação, não quis tirar-lhe a convicção em que se achava, de um aviso da providência, e lhe aqueci imediatamente ao desejo de dar à futura filha o nome da irmãzinha morta, Blanche. Nesse momento, não só não tinha conhecimento nenhum do que aprendi mais tarde, muito tarde, acerca de teosofia,
como chamava louco a quem me falasse de reencarnação, persuadido que estava de que, uma vez morto, não se renasce mais. 6 meses depois, em 1906, minha mulher deu, felizmente, à luz, uma menina que em tudo se parecia com a irmã defunta, de quem tinha os grandes olhos negros, e os cabelos abundantes e anelados. Esta coincidência em nada abalou minha convicção materialista. Minha mulher, porém, cheia de alegria pela graça recebida, convenceu-se de que o milagre se realizara, tanto mais quanto pusera ao mundo, por 2 vezes, o mesmo pequeno ser. Essa criança tem hoje cerca de 6 anos e, como sua irmãzinha defunta, viu-se nela um desenvolvimento precoce, tanto de sua inteligência, como de sua pessoa. Ambas, aos 7 meses já pronunciavam a palavra mamã, enquanto os outros filhos, também inteligentes, não o conseguiram antes dos 12 meses. Devo acrescentar que, quando era viva a primeira Blanche, tínhamos por criada uma certa Maria, suíça que só falava o francês. Havia ela importado de suas montanhas natais uma cantilena, espécie de Berceuse, que devia seguramente ter saído da cabeça de Morfeu, tanto sua virtude soporífica agia instantaneamente em minha filhinha, quando Maria cantava. Depois da morte da menina, Maria voltou para a pátria, e a canção, que tanto nos fazia recordar a criança perdida, sofreu em nossa casa pleno ostracismo. Passaram-se 9 anos e a cantiga desaparecera-nos por completo da memória, um fato extraordinário, realmente, Nula veio lembrar. Há uma semana, achava-me, com minha mulher, na sala de jantar, junto ao quarto de dormir, quando ouvimos, como um eco longínquo, a famosa cantilena, e a voz partia do quarto, onde tínhamos deixado a filha adormecida. A princípio, comovidos e estupefatos, não tínhamos distinguido nesse canto a voz de nossa filha, mas, havendo-nos aproximado do quarto, de onde partia a voz, encontramos a criança, sentada na cama, cantando, com acento francês muito pronunciado, a Berceuse, que nenhum de nós lhe havia ensinado. Minha mulher, sem se mostrar muito maravilhada, perguntou o que ela cantava. Com prontidão pasmosa, respondeu que cantava uma canção francesa, apesar de não conhecer desse idioma senão alguns vocábulos, que aprendera da irmã. Quem te ensinou esta bela cantiga? Perguntei. Ninguém, eu a sei sozinha, respondeu a criança, e continuou o canto, alegremente, com ar de quem nunca cantara outra coisa na vida. O leitor tirará daí a conclusão que quiser. Quanto a mim, os mortos voltam. Roma, Via dello Statuto número 32. Capitão Florindo Batista. A clara lembrança da canção que adormecera a primeira Blanche revelou-se na segunda com um caráter tão preciso, que é impossível explicar esta reminiscência sem ser pela verdadeira recordação, por parte da menina, de uma particularidade de sua vida anterior. O capitão especifica que, depois de 9 anos, essa cantilena não mais fora cantada na casa, não houve qualquer sugestão dos pais, irmãos e irmãs. Foi realmente uma prova de que a jovem Blanche tinha retomado o seu lugar no lar paterno. Reencarnações anunciadas nas sessões espíritas. Um caso quase pessoal. Tenho sob os olhos um venerável caderno, onde se relatam as comunicações obtidas no meado do século, por Page, um excelente amigo de meu pai, e que também foi meu. Essa preciosa coleção é um histórico das sessões realizadas em um grupo espírita, em Tours, desde 1860. Nota-se-lhe um caráter religioso, que dá às notas um valor moral do mais alto interesse. Desde as primeiras sessões, um espírito de nome François manifestou-se, era leviano e ainda estava ligado às coisas materiais. Pouco a pouco, sob a influência de bons conselhos, emendou-se e suas comunicações denotavam evolução moral muito acentuada.
Francisco tinha uma individualidade verdadeiramente diferente da médium, a senhorita Maria Olivier, porque muitas vezes se manifestava em outras cidades com um caráter idêntico ao que tinha em Tours. Page casou-se com Maria Olivier em 1865. Transcrevo agora, textualmente, as notas do seu caderno. A afeição que o amigo Francisco tinha por nós, principalmente por minha mulher, que era sua médium privilegiada, fez que ele, para progredir mais rapidamente e expiar as faltas cometidas em existências anteriores, manifestasse o desejo e a necessidade de reencarnar-se, escolheu, para sua família, aquela que tinha adotado em estado de espírito. Anunciou nos seus projetos a 24 de abril de 1865, em presença de nosso bom amigo Alexandre Delany, que estava de passagem em nossa cidade. Disse que escolhera, para reencarnar-se, a senhorita Maria, então minha noiva, e a mim, ao nosso bom amigo Rebondim, de Tours, para padrinho, e a nossa boa amiga, senhora Delany, para madrinha. Alexandre Delany respondeu-lhe que, se suas predições se realizassem, a senhora Delany aceitaria, prazerosamente, o título de madrinha, não declarou o sexo em que reencarnaria. Ficou aí a palestra com o amigo Francisco. Nosso casamento realizou-se a 5 de maio de 1865, um mês antes, por conseguinte, de haver Francisco feito a escolha dos pais e padrinhos. Um ano depois, veio Francisco trazer-nos suas despedidas, dizendo-nos que chegara o momento de começar nova existência. Em seguida, invocaram-no em Tours, Clisson, Alut, Paris, lugares onde já se tinha manifestado anteriormente, porém ele nunca mais se comunicou. Não havia duvidar, Francisco estava reencarnado. A 29 de janeiro de 1867, tivemos a alegria de ver nascer uma filha, a qual demos o nome de Ângela Maria Francisca, como lembrança do nosso bom amigo, Ângela, como lembrança do nome do espírito protetor de nossa madrinha, e Maria como lembrança de nossa cara mãe. O batismo foi a 27 de fevereiro do mesmo ano e os padrinhos designados por Francisco levaram-no à pia batismal. Reproduzo, agora, os exemplos que citei em 1898, na memória apresentada ao Congresso Espírita de Londres. Eis uma ata feita em Lyon, segundo a qual um médium de incorporação predisse o nascimento de uma criança do sexo feminino, e que, em consequência de fatos da vida passada, deveria apresentar uma cicatriz na fronte. Nasceu efetivamente uma menina com a marca anunciada. Recebemos de Lyon a ata seguinte, que temos o prazer de publicar, desde que conhecemos pessoalmente o autor. A 8 de outubro de 1896, às 8h30 da noite, é aberta a sessão, seguem-se os nomes dos presentes. A sessão não deveria realizar-se, porque minha mulher estava com dores de parto. Como, porém, nos dissesse a parteira que ainda havia muito tempo, fizemos a sessão assim mesmo. Começamos pelos trabalhos de escrita e depois a médium, senhora Vernay, recebeu um espírito que procurava o irmão para levá-lo à genitora. Oh meu Deus, talvez o matassem também, dizia ele. Perguntamos-lhe se tratava de um crime. Não, respondeu, foi durante a Batalha de Reichshofen, que meu irmão desapareceu. Fizemo-lo reconhecer o estado em que se achava, isto é, que sua alma tinha deixado o corpo, e depois, ajudamo-lo a procurar o irmão. Ele viu 2 cadáveres, o do irmão Alfredo e o seu. Os miseráveis, exclamou ele, feriram-no com uma bala na fronte. O médium acorda. Repentinamente, cai de novo em transe. Meus amigos, diz, sou a mãe desses 2 irmãos mortos em Reichshofen. Um deles, Alfredo, vai encarnar em sua casa e eu serei o seu guia. Agradeci ao espírito e lhe declarei que faria o que em mim coubesse para que ele fosse um homem. Não, disse ela, não será um homem.
No dia seguinte, minha mulher punha no mundo uma criança do sexo feminino, a qual demos o nome de Emília. Tinha ela na fronte uma cicatriz do tamanho de um grão de trigo. São os seguintes os fatos observados na primeira infância da criança, até 3 meses, quando eu imitava a trombeta de cavalaria, punha-se ela a chorar, sem poder ser consolada, brincando, toma sempre a posição a cavalo, imitando o movimento do cavaleiro em marcha. Tem agora 17 meses e seu brinquedo favorito é o cavalo, que prefere as bonecas, mas na rua não se pode aproximar de um cavalo, grita, espantada. Seguem-se as assinaturas. O Progresso Spirit, em seu número de 20 de março de 1898, página 45, cita o relato de Engel, que reproduzo. Lise Serang, 14 de março de 1898. Caro senhor irmão, tenho a honra de transmitir-lhe alguns informes sobre uma reencarnação, anunciada pelo próprio Espírito, com particularidades que precedem a encarnação e a reencarnação. Tudo se passou em um lapso de 4 anos, com os detalhes preditos, a princípio por meu filho mais velho, morto em 1874, e em seguida por minha filha, falecida em 1878, depois de 4 anos de sofrimento, que terminou em verdadeiro martírio. Foram estes os motivos da reencarnação. Quando viva, ela tinha um ódio implacável do irmão, que a ofendera, e morrera com esse rancor. Apesar dos seus esforços, não conseguiu expulsá-lo. Vendo o erro profundo dos seus ressentimentos e desejando progredir, solicitou uma reencarnação no corpo de uma criança que devia nascer em casa desse irmão, pai de família. Deus o consentiu, para que o espírito arrependido pudesse evolucionar, e a criança teve por pai o irmão odiado, lá para o fim do ano de 1879. Estando um dia reunidos minha esposa e eu, conversamos a respeito do anúncio feito pelo filho morto, de que Maria deveria nascer dentro em breve, e que conheceríamos essa reencarnação porque em tal dia e em tal hora, 5 da tarde, a nova mãe de Maria viria à nossa casa e as suas primeiras palavras seriam: "Madrinha, eis seu afilhado", e o rapaz daria um grito alto, quando se achasse no regaço de sua primeira mãe. Dito e feito. Fora também predito, por meu defunto filho, que sua alma irmã, Maria, não viveria mais de 4 anos e que, em seus últimos momentos, experimentaria terríveis sofrimentos, que só minha esposa poderia acalmá-la, magnetizando-a e orando. Fato extraordinário, minha mulher ia muitas vezes minorar-lhe os sofrimentos, e desde que aparecia na soleira da porta, cessavam-lhe os gritos, e com um sorriso filial estendia os braços. Deixava de chorar horas consecutivas e logo que minha mulher saía do quarto recomeçava a gritar. O pai, um bom e poderoso magnetizador espírita, e que operou maravilhas em muitas ocasiões, não conseguia amenizar-lhe as dores. Eu produzia sobre aquele querubim os mesmos efeitos que em minha mulher. Fomos, de novo, prevenidos de sua desencarnação por meu filho, e ela, sua irmã, 2 ou 3 dias mais tarde, veio dizer-me: "Pierre Verly, aquela que foi sua filha Maria está de novo livre, e também liberta de um terrível ódio contra seu último pai." E aconselhava-me a não nutrir ódio algum, porque, dizia ela, o ódio é a maior desgraça de uma alma, com ele, não há perdão. Meu filho Pedro e minha filha Maria eram 2 adeptos, profundos e sinceros, do Espiritismo. Outros fatos, não menos concludentes, sobre a existência das vidas anteriores me são conhecidos. Meus defuntos filhos eram tão unidos pelos laços da amizade, que um não podia passar sem o outro. Quando meu filho estudava, era preciso que sua irmã lhe ficasse ao lado. Soubemos por poderosos médiuns, depois que eles morreram, que um número incalculável de anos os havia ligado como almas irmãs e que nós, iniciados na doutrina, bem devíamos compreender a forte razão dessa amizade. Posso afirmar, enfim, como conclusão,
que muitas predições se realizaram inteiramente, o que é prova de que os espíritos velam por nós e que Deus não separa aqueles a quem o amor uniu, nem abandona jamais os que nele confiam. Pierre Engel, presidente da União Espírita de Liege. Essa narrativa demonstra que os espíritos voltam à Terra para melhorar. Não se trata mais de sonâmbulos, mas de médiuns tiptólogos ou escritores, de sorte que não cabe aqui a explicação pela clarividência, a menos que seja atribuída aos espíritos desencarnados, mas, ainda assim, apresenta-se outra dificuldade: é preciso supor que esses seres invisíveis nos enganam voluntariamente, que mentem cientificamente, para sustentar um erro. Tal conjectura me parece pouco razoável, quando se refere a espíritos que deram prova, em muitas circunstâncias, de altas qualidades morais. Prefiro admitir o que eles anunciam, e que se verifica, a crer num subterfúgio universal inverossímil. Extrai os dois fatos seguintes do Sr. Bouvier, grande magnetizador, diretor do jornal La Paix Universelle, que se publica em Lyon. Um paciente, a quem ele costumava adormecer, e que goza, nesse estado, da faculdade de ver os espíritos, disse-lhe um dia, espontaneamente, que a alma de uma religiosa desejava falar-lhe. Bouvier perguntou quem era e o que desejava. Ela nomeou-se, indicou o convento situado em Rouen, onde habitava, e disse que voltaria depois de sua morte, que seria próxima. Tanto o paciente como Bouvier ignoravam a existência desse estabelecimento religioso, do qual, mesmo, nunca tinham ouvido falar. Algum tempo depois, apresentou-se a mesma religiosa e disse que tinha deixado o corpo terrestre, o que posteriormente se reconheceu exato, mas que voltaria a reencarnar-se na casa da irmã do paciente, que teria, ainda o sexo feminino e que só viveria 3 meses. Todos esses acontecimentos se realizaram pontualmente. Um segundo caso de encarnação foi predito a Bouvier. Anunciou-se que o espírito iria incorporar-se sob a forma feminina, em uma família muito conhecida do diretor de La Paix Universelle, e que se duvidava da vinda de outra criança, que ninguém desejava. Declarou ainda o espírito que seria infeliz, porque não gostariam dele. Tudo se realizou, infelizmente, nas condições anunciadas. A clarividência magnética do paciente de Bouvier não pode explicar a aparição daquela religiosa, que ele não conheceu, porque o exercício daquela faculdade está ligado a certos laços entre as partes interessadas. Se pode admitir que a irmã do paciente seja a causa indireta da previsão, é inexplicável a intervenção da religiosa, a não ser pela intenção de retomar um organismo terrestre. No segundo exemplo, não existe qualquer laço entre o sonâmbulo e os parentes da criança, e o espírito que se reencarnou é, por certo, o autor do fenômeno, porque o paciente não era espiritista e não podia autossugestionar-se, como não podia receber a sugestão de Bouvier, que estava longe de esperar essas manifestações. Entre as numerosas respostas que recebi ao meu pedido de me comunicar em casos referentes à reencarnação, há uma de um dos meus antigos colaboradores do jornal L'Espiritisme. Ela é interessante, por mais de um título. Meu caro Dr. Delane, pede ao amigo que lhe sejam comunicados os fatos tendentes a provar a reencarnação. Esses fatos não devem ser frequentes, e por isso lhe comunico um que, não oferecendo nada de transcendente, é, entretanto, em seu gênero, bastante característico. Em agosto de 1886, fizemos uma sessão de evocação, no curso da qual se apresentou, a princípio pela tipologia, e depois, a nosso pedido, pela escrita medianímica, uma entidade que meus pais perderam, ainda de pouca idade, ou como tal se apresentava. Assegurava esperar, para reencarnar-se, o nascimento do meu primeiro filho, especificando que seria rapaz e viria dentro de 18 meses. Não se esperava uma criança. Ora, em fevereiro de 1888,
nascia o nosso filho mais velho, que recebeu o nome de Alain, na data prevista, com o sexo predito, fornecendo uma prova, ou pelo menos uma presunção, em favor da reencarnação. E. B. de Haley. Alé do Levier 2, Levernet, Seine et Oise. Eis outro exemplo que colho no belo livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. As circunstâncias em que se deve fazer a reencarnação merecerem, por bastante precisas, toda a nossa atenção. Th. Jaffeux, advogado da Corte de Apelação, em Paris, comunicava-nos o fato seguinte, 5 de março de 1911. Desde o começo de 1908, eu tinha como espírito guia uma mulher que conhecera em minha infância, e cujas comunicações apresentavam um caráter de rara precisão, nomes, endereços, cuidados médicos, predições de ordem familiar. Em junho de 1909, transmiti essa entidade, da parte do Padre Henrique, diretor espiritual do grupo, o conselho de não demorar indefinidamente a sua estacionária situação no espaço. A entidade respondeu-me nessa época: